Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam todos seguros devido ao momento que nós estamos passando em todo o mundo, né? Hoje o meu objetivo aqui com vocês é compartilhar um pouquinho de conhecimento a respeito do mercado educacional e o que a sua agência precisa saber sobre esse nicho, né, para atuar, ou se a sua agência já atua nesse nicho. E para começar, eu queria já soltar alguns spoilers em uma pesquisa rápida que eu fiz no Google para entender como que o nosso mercado, como esse mercado educacional estava performando nesse momento. Então, algumas das notícias, né, recentes que saíram: educação pós-pandemia e a urgência na transformação digital, instituições de ensino investem no digital e inovam no marketing, marketing educacional, saiba como deixar sua escola em evidência, o marketing digital pode fazer a diferença em tempos de pandemia, escola e redes sociais, veja como criar uma comunidade online e campanhas de matrículas, os desafios pós-pandemia. Se vocês observarem bem, todas essas notícias que saíram, elas são bem recentes, então são já desse início de 2020. O mercado educacional já vinha numa crescente, né, na busca pelo marketing digital, pela inovação nesse aspecto, mas agora isso ficou muito mais em evidência, digamos assim, né? A gente pode dizer que existe uma revolução ou uma evolução acontecendo nesse mercado e a sua agência pode e precisa fazer parte desse movimento. Eu me chamo Priscila Kempner, eu sou sócia e diretora de Inbound Marketing da agência 110. Atualmente também respondo pela área de operações na agência e no ano de 2019 eu fui convidada para participar da Resultados Digitais como RD Expert e de lá para cá venho compartilhando um pouco de conhecimento com outras agências, com agências parceiras dentro do nosso programa. Aqui embaixo eu deixo meus contatos também, caso tenha alguma dúvida, surja alguma dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem me encaminhar, vou ter o maior prazer em trocar algumas informações com vocês. Antes de mais nada, eu preciso dizer que a agência 110 é uma agência vertical, nós não somos uma agência de nicho, né? Então, a 110 é uma agência que tem 10 anos de mercado e lá atrás ainda não se falava muito nessa questão de agências de nicho, né? Vamos atender um segmento só, enfim. E desde o início, meus sócios fundadores acabaram optando por uma questão ética mesmo, de não atender dois segmentos, dois clientes, aliás, que precisavam atingir exatamente o mesmo público, que atuavam no mesmo segmento de forma direta. E por conta disso, dentro desse recorte aqui pequeno da nossa cartela de clientes, vocês podem observar que a gente atende clientes tanto do segmento de moda e beleza, indústria, varejo, e-commerce, enfim. Mas o que fez com que a Resultados Digitais me convidasse para falar um pouquinho especificamente sobre esse segmento de nicho que é o mercado educacional foi esse recorte aqui. Então, aqui eu tenho alguns clientes que ainda estão conosco ao longo desses últimos 10 anos, outros clientes que passaram pela Agência 110 e que nós participamos só de forma estratégica com eles, mas que isso também nos garantiu um acúmulo de conhecimento dentro desse segmento. Então, eu tenho aqui, desde escolas de idiomas, né, a Influx hoje é uma rede de franquias em nível nacional que nós atendemos ao longo dos últimos 3 anos, editora como Editora Positivo, centro universitário como Uniopet, colégios como o Colégio Erasto Israelita, o próprio Grupo Positivo, mas nós também temos escolas de negócios, digamos assim, que já passaram por nós, como a própria Escola Conquer, Urânia, que era um programa de gerenciamento de horário escolar, então ele estava inserido dentro do mercado educacional, mas não necessariamente dentro dessas vertentes de escola ou curso superior. E Lau, que foi o nosso primeiro cliente europeu na 110, e também era um cliente do segmento um cliente do segmento educacional, né? É uma escola de intercâmbio. E lá eu acho que é o principal, puxando eles como gancho, acho que é o principal divisor de águas para a gente entender o quanto o marketing digital no Brasil está em um nível acima
do marketing digital de outros países. A gente sempre costuma observar os países de fora como benchmark, como referência, e quando nós começamos a atender lá um pouco da experiência que nós já tivemos com outras agências de intercâmbio aqui no Brasil mesmo, um pouco de experiência com o mercado educacional, um pouco de experiência com o mercado de idiomas, a gente começou a levar algumas estratégias para eles e eles ficavam tipo, nossa, que legal, como vocês estão avançados nesse aspecto educacional. E isso fez com que a gente entendesse que nós poderíamos comunicar a respeito desse segmento, né? Atender, montar estratégia, atuar próximo, acompanhar resultados de todos esses clientes dentro desses segmentos, fez com que nós tivéssemos um acúmulo de experiências mesmo, de troca, de compartilhamento dentro do segmento educacional, e foi esse acúmulo de experiência que fez com que eu me ajudou, aliás, a preparar esse material que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu separei, dividi em 5 tópicos. O mercado educacional, dados e insights que nós vamos falar do momento atual desse mercado, né? Como encontrar o seu público ideal dentro desse segmento, como fidelizar o seu cliente, marketing educacional versus o novo normal e oportunidades para você atuar com a sua agência em um momento como esse. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre marketing, o mercado educacional, aliás, e acho que já deu para entender, né, com os próprios prints que eu soltei lá atrás, que o mercado educacional está em evidência, a busca pelo marketing digital dentro do mercado educacional é uma realidade. E uma coisa que eu achei, um dado que eu achei bem diferente de outros mercados é que os profissionais de marketing dentro das instituições de educação, eles estão muito mais maduros ao longo dos últimos anos. Então, a busca não é uma busca no sentido de, eu quero gerar mais leads, ou eu quero iniciar o marketing digital. Não, eu já tenho marketing digital, eu sei os canais que eu quero atuar, e agora eu quero começar a gerar negócios através dessa estratégia. E aí eu trago alguns dados que corroboram isso que eu estou falando. Então, a própria Resultados Digitais, no ano passado, já tinha disponibilizado um estudo onde falava que 66% das instituições de ensino que investiam na época em marketing offline, enquanto 81% já estavam investindo em marketing digital. E a mesma pesquisa apontou que 69% das instituições de ensino acreditavam que o ROI era positivo no marketing tradicional, e já quando falava-se de marketing digital, esse percentual subia para quase 83%. Então, são dados recentes, né, mas não tão recentes assim, que já demonstra a maturidade e o crescimento desse nicho, a busca exponencial nesse nicho por uma estratégia de marketing digital. Mas eu quis trazer para vocês um estudo um pouco mais recente, que foi realizado agora no final de 2019, e abordou mais de 100 gestores do nicho escolar para entender quais seriam as estratégias, o que eles pautariam as agências ou a sua própria equipe de marketing para 2020, o que eles buscavam, né, de resultado em 2020. E esse estudo nos trouxe que cerca de 79% dos profissionais da educação disseram que obtiveram um aumento nas vendas educacionais após implementarem uma estratégia de marketing digital. 72% dos entrevistados dessa mesma pesquisa disseram que o foco agora para 2020 seria em conteúdos para fundo de funil. E 79% desses gestores disseram que a estratégia de marketing digital deles precisaria estar totalmente integrada com o time de vendas. Então, isso reflete muito do que eu falei um pouquinho atrás. As pessoas, os profissionais de marketing dentro das instituições educacionais, eles já estão muito mais maduros perante a estratégia de marketing, e eles estão buscando especialistas nesse mercado que consigam entregar os resultados que eles aspiram, né? Um resultado real, digamos assim. Um outro dado que também é bastante relevante, eu acho que deixa muito claro
o porquê que as escolas ou as próprias instituições de ensino estão se preocupando tanto com isso, foi essa pesquisa encomendada pelo SPE, Sistema Positivo de Ensino, que denotou que com a facilidade de acesso a informações que as escolas oferecem hoje, seja nas suas páginas, no site, nos perfis, enfim, ficou muito mais fácil investigar os serviços, os valores e a reputação das marcas. E essa mesma pesquisa trouxe que o Facebook hoje é a rede social mais utilizada para que os pais possam buscar esse tipo de informação antes de escolher uma escola, uma instituição de ensino para o seu filho. Então, cerca de 59% dos pais disseram que utilizam esses canais, que utilizam as redes sociais para pesquisar as instituições de ensino antes de optar por uma. Esse é um dos grandes motivos que faz com que cada vez mais as instituições busquem especialistas na área de marketing digital para organizar ou para gerar resultado dentro da sua estratégia. Mas existem outras características e outros pilares que também fazem com que a instituição de ensino busque pelo marketing digital, busque implementar o marketing digital. Eu trouxe 5 dessas características que aparecem nos estudos que eu comentei no slide anterior, mas também são 5 características que a gente pôde experimentar na prática, né, através do nosso conhecimento empírico aqui com os nossos clientes de educação. Então, o primeiro tópico, o marketing digital é mais barato. E aqui, eu acho que é importante, eu sempre gosto de discorrer um pouquinho quando surge essa afirmação, para desmistificar isso. E caso você escute isso de algum cliente seu, explique para ele também que não é isso. O marketing digital não é um marketing mais barato. Na verdade, nós somos... nós temos um poder muito alto de segmentação, o que faz com que a gente consiga atingir exatamente o público que a escola ou a universidade ou a faculdade deseja atingir de uma forma mais assertiva, e por conta disso, por conta da assertividade do nosso trabalho, ele acaba se tornando um investimento mais correto, digamos assim, mais certo. Então, isso não quer dizer que a agência de marketing digital é uma agência mais barata do que uma agência offline. Eu digo isso porque eu acompanho, tem alguns clientes desse segmento que estão conosco já há mais de 5 anos, há 7 anos, e um desses clientes eu pude ver a virada de chave. Era um cliente, um centro universitário, que ele investia 85% da verba do orçamento anual deles na mídia off, em agência offline, e 15% era digital. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho em conjunto de assertividade, de mostrar para o cliente o potencial de segmentação, como que a gente poderia encontrar exatamente o perfil do aluno que buscava por um curso que eles ofereciam. E nós fomos crescendo ao longo dos últimos 7 anos em conjunto com esse nosso parceiro, até ver essa inversão de valores, que hoje em dia eles investem 85% do orçamento anual deles no digital e 15% ficou para marketing offline. Então, você precisa educar o seu cliente com relação a isso, principalmente clientes de instituições maiores, de grupos maiores, que às vezes têm essa visão um pouco ainda defasada, digamos assim, né, de priorizar sempre pelo marketing tradicional. Você precisa educar ele com relação à assertividade do seu trabalho, para que ele não te veja como uma agência que é mais barata, digamos assim. Então eu vou investir 2% do meu orçamento anual no digital porque é mais barato. Não é mais barato, é mais assertivo. Então acho que é válido a gente conversar sobre isso. O segundo tópico que faz com que as instituições de ensino busquem pelo marketing digital justamente vai ao encontro desse primeiro, é o poder de segmentação, né? Então, hoje a gente consegue encontrar exatamente o público que a nossa escola ou que a nossa universidade precisa impactar. E aqui eu tenho um exemplo legal, até engraçado, assim, para compartilhar com vocês. Eu tenho um cliente do segmento, dentro do segmento, né? É um colégio,
E ele foi o nosso primeiro cliente de inbound dentro da 110, há pouco mais de 4 anos atrás, assim. Eles já estavam dentro do nosso guarda-chuva, a gente já atendia esse cliente, só que a nossa estratégia para eles era só social. Então a gente fazia social e fazia algumas campanhas de mídia e tudo mais. E ele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele tem um colégio, na época ele tinha uma unidade dentro de Curitiba. Curitiba é uma cidade grande, é uma capital gigante. E acabava que ele recebia muitos leads de pessoas que nunca iam matricular o filho na escola dele, porque, tipo, eram pessoas, pais de dentro de Curitiba, mas bairros muito distantes. E aí a gente começou era um cliente que a gente gostava muito, gosta até hoje de trabalhar com ele. Meus sócios começaram a buscar alternativas para que a gente pudesse fidelizar. E aí nós tivemos a ideia de vender a estratégia de inbound para eles. E eles seriam o nosso primeiro cliente de inbound. Eles foram o nosso primeiro cliente de inbound, um pouco mais de 4 anos. Quando a gente levou essa estratégia, apresentamos a estratégia para eles, no primeiro momento houve uma espécie de resistência, mas não resistência pela estratégia, receio mesmo. Ele já estava investindo com a gente na estratégia de social, estava investindo em campanha de mídia paga, estava encontrando uma certa dificuldade em atingir o público correto, os pais corretos que eles precisavam para bater a meta deles, e a gente tentou vender um novo serviço. E aí a gente levou para eles, não, porque aqui a gente vai conseguir segmentar melhor, a gente vai conseguir ter mais informações dos leads antes de passar para a equipe comercial. E aí ele topou ser o nosso primeiro cliente piloto, digamos assim, mas ele não queria vincular totalmente a marca da escola dele com a estratégia que a gente ia desenvolver, porque ainda existia um receio ali. Ele sugeriu que a gente fizesse um outro blog com outro nome, que não tivesse nada a ver assim, com o nome do colégio, e começasse a alimentar ele. E assim nós começamos a estratégia de inbound desse cliente, né? A gente criou um outro blog, eu lembro até o nome, era Mundo do Conhecimento, era uma coisa nada a ver, mas a gente falava sobre educação e começamos a levantar quem de fato era o público desse meu colégio. Na hora de desenvolver as personas dessa escola, a gente fez um levantamento de todos os pais pagantes que ele já tinha dentro da instituição e começamos a buscar padrões dentro desses pais. Então, a gente entendeu que a grande maioria, tipo 90% dos pais, estavam concentrados em 3 bairros de Curitiba. Eles moravam em 3 bairros que, obviamente, são os 3 bairros vizinhos da localização da escola. A gente identificou isso, identificou a renda na época desses pais, que eles precisavam ter um padrão entre elas. A gente identificou que pais que trabalhavam próximo dessa região, que é inclusive uma região de indústrias aqui, também tinham fit com o colégio, porque era caminho do trabalho, onde o pai poderia deixar o filho na escola, então a gente encontrou alguns. E com isso a gente desenvolveu a persona e começamos a buscar quem era esse público do cliente. Montamos o primeiro fluxo de nutrição e o cliente falou, eu não quero assinar com o meu nome, porque a gente está fazendo em nome de um outro lugar, de uma outra instituição, então eu estou com um pouco de receio. Falei, tudo bem, a gente já estava tão envolvida no projeto, era o nosso primeiro cliente e era um cliente do segmento educacional, e a gente falei, não, beleza, não precisa assinar, eu assino com o meu nome. Comecei a assinar com o meu nome. E aí, de repente, na primeira campanha de matrículas pós-implementação da estratégia de inbound, ele começou a receber alguns contatos, a gente encaminhou alguns leads para eles, e eles começaram a receber alguns telefonemas de pais querendo fechar, então pais que tinham total fit, eram ultra segmentados para aquela região, para aquele colégio, tinham os filhos, tipo, tinha interesse na proposta de valor daquela escola, só que ele estava tendo um problema na hora de fechar com os alunos porque os pais queriam falar comigo. Eu assinava os e-mails de nutrição e aquilo acabou criando um relacionamento tão grande que os pais ligavam e queriam falar comigo. Então, esse é um case que a gente utiliza até hoje, que é super bacana de falar o poder da segmentação dentro do nicho educacional, como os pais se apegam nesse relacionamento e como que a gente conseguiu reter o cliente que estava ali um pouco insatisfeito só por conta da segmentação, de uma segmentação um pouco mais inteligente, entendendo de fato quem era o público dele, né? O terceiro pilar, orientado a resultados.
o marketing digital como um todo. Hoje eu não conheço nenhuma agência das quais a gente convive dentro da própria RD, dentro do nosso programa de parceria, ou outras agências aqui de Curitiba mesmo que a gente conversa, que não tenha esse amadurecimento de ter uma estratégia ou de implementar uma estratégia sempre totalmente voltada a gerar resultados reais para os nossos clientes. A gente ainda vê no marketing tradicional muitas agências que criam campanhas grandes, bonitas, com o intuito de ganhar prêmio, com o intuito de fazer algo que realmente seja bonito, que coloque o cliente deles em um outro patamar. Nós, por outro lado, buscamos gerar resultado em tudo que a gente faz. A gente busca impactar o cliente do nosso cliente, aumentar números, trazer resultados, comprovar a ROI. Eu acho que esse é o grande diferencial que nós temos enquanto agência de marketing digital, que durante muito tempo não era visto por clientes do nicho educacional e que hoje eles acabam olhando muito mais para isso no intuito de recuperar esse tempo perdido, né? Pelo menos os nossos clientes desse segmento, todos eles são muito freak de resultado, assim, o que vocês estão fazendo, qual é o CAC, quanto que esse lead está me custando. Acho que é uma mudança, né? Uma mudança disruptiva que a gente viu ao longo dos anos. Mensuramos ROI, o quarto tópico, né? Aquilo que não pode ser medido, obviamente não pode ser melhorado, e é quase impossível o cliente conseguir mensurar o ROI de uma ação offline, né? Você não vai conseguir mensurar o ROI de um flyer que você soltou na sua campanha de matrícula. Você não vai conseguir medir o resultado, sei lá, de um outdoor. Hoje até existem mecanismos que permitem com que você entenda quantas pessoas por metro quadrado passaram ou viram aquele ROI, ou aquele outdoor, aliás. Mas você não consegue dizer em uma ação como essa, em uma ação offline, especificamente quantas pessoas pararam para ler aquele conteúdo, pararam ou engajaram ou clicaram para saber mais sobre a escola a partir daquele conteúdo. Então, se eu falei lá atrás, e se isso é um dado que as escolas cada vez mais estão preocupadas com o marketing de alto nível, com resultados, com vendas, com fundo de funil, a mensuração do resultado em cima do investimento é algo que eles levam e vão continuar levando muito em conta, e a gente precisa levar esse tipo de maturidade para eles. Então, é o quarto tópico do porquê as instituições de ensino estão buscando cada vez mais pelo marketing digital qualificado, digamos assim. E nós atuamos onde os pais mais buscam informações. O perfil de consumo mudou, né? Os pais hoje não vão... eu preciso matricular meu filho numa nova escola, porque ano que vem acaba. Tipo, o ensino fundamental, a escola que ele está, não atende... não fornece o ensino médio. Peraí que eu vou ali no outdoor ver. Não vou. Eu vou jogar no Google, eu vou pesquisar, eu vou entender sobre as escolas. Como a pesquisa do SPE disse, que eu trouxe no slide anterior, os pais estão muito mais ativos nesse aspecto. Eles buscam a informação, eles buscam a reputação, os valores, e eles buscam isso nos meios digitais, né? Então, nós atuamos exatamente onde o público das escolas estão buscando informações, e por isso, portanto, as agências ou os profissionais de marketing digital têm sido tão requisitados nos últimos dias, nos últimos anos, aliás, pelo mercado educacional. Bom, legal. Nós já vimos que esse é um mercado que está em evidência. Nós já vimos quais são os principais motivos pelos quais eles buscam uma agência, um profissional de marketing digital para operacionalizar a sua estratégia. E agora, com essas informações, eu entendi que o mercado está aquecido e eu vou sair prospectando à torta e à direita qualquer tipo de instituição de ensino, porque eu sei que ele está olhando ou buscando agências de marketing digital, certo? Errado. Antes de mais nada, você precisa entender se toda escola ou se toda instituição de ensino é para sua agência. Isso eu acho que vale para todo tipo de cliente, na verdade, que você vai atender. Antes de começar a atender, eu acho importante que seja feita essa autoavaliação mesmo, essa análise, se o cliente tem fit com a tua agência, com o que você vai entregar. E como é que isso é feito, ou como é que isso pode ser feito?
Aqui é uma matriz dos 5 S's que eu inventei um tempo atrás dentro da 110 e a gente aplica isso até hoje, para você descobrir internamente quem você e a partir disso que tipo de cliente tem fit com quem você é. Então, antes de mais nada, se pergunte qual é a sua expertise. Qualquer agência de marketing digital precisa saber, entender qual é o seu diferencial perante o mercado. O que você faz de melhor? Eu faço inbound, mas eu também faço performance, eu faço eventos e agora eu estou entrando no ramo de influenciadores digitais. Legal, mas o que você faz de melhor? Qual é o serviço que você tem uma maior retenção de cliente? Qual é o serviço que você tem uma NPS, ou que você roda uma NPS onde todos os seus clientes estão satisfeitos com aquilo que você está entregando? Uma vez que você entende essa tua expertise, e de novo, toda agência deveria saber qual é a sua expertise para se diferenciar no mercado, você consegue comunicar ela ao público de uma forma mais clara, mais objetiva, mais fácil. Isso permite também que você entenda quem faz parte do processo de entender quem é o seu público, né? Quem são os seus melhores clientes? Descubra um padrão entre eles. É muito comum a gente ter clientes maravilhosos dentro da nossa cartela e ter clientes que estão ali, sabe? Pagam o nosso pão de cada dia, mas não necessariamente são os nossos melhores clientes. Faça uma divisão entre esses 2 clientes e tente entender um padrão entre os seus melhores clientes. Então eles são clientes talvez de um nicho específico, ou eles são clientes em que o profissional do outro lado tem uma maturidade muito grande em marketing digital. Enfim, faça essa comparação entre os seus melhores e piores clientes e tente encontrar os padrões dos seus melhores clientes para você entender que tipo de cliente ou qual é o perfil dele que ele precisa ter para ter fit com a tua agência. Quem são os seus piores clientes? Acho que mais importante do que entender quem são os seus melhores clientes, você precisa entender quem são os seus piores clientes, e isso a gente poderia entrar em vários aspectos do porquê saber essa informação é importante. Primeiro, porque você pode diminuir a quantidade de churn se você descobrir quem são os seus piores clientes e saber como mitigar o que está de errado com eles, né? O porquê que eles saem tanto da tua agência. Segundo, porque você pode fechar a porta para esses clientes, inclusive, tipo, não quero me desgastar, ou enfim, você pode tomar várias ações a partir do momento que você sabe quem são os clientes que não têm fit com o teu negócio. Qual é a cultura da sua agência perante o mercado? Então, como o mercado vê as entregas da tua agência, sabe? A própria cultura mesmo. Então, a 110 é uma agência que a nossa expertise interna hoje é levar inteligência de dados para o mercado. Eu acho que o melhor que a gente faz é a pesquisa de dados macroeconômico, micro, de cada cliente que a gente vai atender, e a estratégia macro que a gente desenvolve é algo de fato muito robusto, assim. Então, a cultura perante o nosso mercado é justamente essa, assim, nós podemos não ser a agência mais criativa, digamos assim, tipo, ter as peças mais lindas, digamos assim, visualmente, mas nós somos uma agência muito focada em análise de dados e como utilizar aqueles dados dentro da estratégia. Essa basicamente é a nossa cultura. Assim como tem outras agências que têm a cultura mais visual, mais descolada, mais, enfim, cada agência tem a sua. Entenda qual é o seu diferencial se comparado a outras agências. Então, a cultura é perante o mercado, o diferencial é perante outras agências. O que faz você, digamos que você receba um briefing, e você e outras 5 agências recebam o mesmo briefing e entrem em uma concorrência para determinado cliente, determinada instituição de ensino ou qualquer outro cliente. O que vai fazer um cliente olhar para você e falar, mesmo com o briefing completo ali do que você tinha que fazer, olhar para a tua agência e falar, nossa, essa agência tem um quê diferente, essa agência me trouxe algo diferente, eu quero fechar com ela. Tipo, mas a outra te trouxe a mesma estratégia, correspondeu ao briefing que você passou, estava dentro do teu budget que você tinha destinado para esse projeto, mas eu quero fechar com essa agência. Qual é esse diferencial que você tem? Recentemente, eu comecei a atender um cliente
um ramo aleatório, assim, bem varejo. E aí eles falaram, a agência que a gente fechou no passado, a gente conversando, né, sobre mercado e tudo mais, eles disseram que eles tinham passado por uma longa concorrência e no final as agências que ficaram eram tão boas que eles acabaram pegando uma agência que os sócios que foram apresentar, eram bem descolados na roupa, eram todo tatuados, e elas acharam que, tipo, nossa, aquilo era um grande diferencial, porque na cabeça dessa cliente, o fato deles serem tão descolados, eles teriam uma comunicação e uma criatividade muito aguçada. E isso fez com que aquela agência, na época, levasse esse cliente. Não sei se correspondeu à expectativa, porque a gente passou a atender eles agora, né? Essa agência acabou saindo fora, mas não deixa de ser um diferencial. O fato dos caras irem lá e serem todos descolados fez com que a gerente olhasse para aquela agência e visse nela um potencial criativo muito grande. Descubra qual é o seu diferencial. Uma vez que você tem todos esses 5 Qs, digamos assim, que você descobriu essa parte interna da sua agência, aí você pode partir para a descoberta de quem é o seu cliente ideal. Aqui eu gosto de utilizar essas 7 questões, que inclusive é um material que a própria Resultados Digitais compartilhou com a gente há uns anos atrás, de como descobrir o seu ICP, né? A importância de você saber quem é o seu cliente ideal. E a gente utiliza hoje essa matriz dentro da 110, volta e meia a gente refaz para entender se o nosso cliente mudou, como é que está a nossa cartela, né, de clientes internamente. Então, primeiro você responde 3 perguntas internas olhando para a tua base de clientes. Quais são os principais segmentos dos meus clientes atuais? Algum nicho teve mais case de sucesso ou uma maior retenção? E, em média, qual é o ticket médio ou quanto esses clientes faturam? Você identificou internamente quem são esses clientes, você começa a olhar para os teus melhores ali, as informações externas. Então, quem foi o tomador de decisão quando você fechou esse projeto? Qual cargo ou formação ele ocupava? Quais são os canais que ele atua, ou que a empresa atua? E quais são as métricas que ele acompanha? Uma vez que você mapeia o seu ICP, uma vez que você entende, através das respostas dessas 7 perguntas, quem é o seu público ideal, isso faz com que você ganhe uma maturidade acerca do teu público e do teu negócio muito grande, a ponto de, durante uma prospecção, você já entender se aquele cliente tem fit com o teu negócio ou não, se aquele cliente vai ser legal fechar ou não, se aquele cliente vai ficar na tua agência por muito tempo ou não. Você consegue chegar nesse nível de inteligência, digamos assim, conforme você vai afinando essa ferramenta ao longo do tempo, claro. E aí você pode escolher se você quer ou não atuar com aquele cliente. Por exemplo, na 110, depois de fazer essas análises algumas vezes, nós descobrimos hoje com toda certeza que o cliente do segmento de startup não é para 110. Não é. Tipo, eles buscam uma velocidade de tempo muito grande, assim, nas agências, e obviamente tem agências que conseguem entregar isso. Como eu falei, o nosso diferencial hoje é análise de mercado e análise de dados de mercado, então a gente precisa analisar e buscar muitas fontes. A gente tem um outro modo operandi, digamos assim. E esses clientes entram num gás e a gente já tentou por várias vezes, vários clientes de startup, e a gente chegou um momento que a gente entendeu que, cara, esse cliente não adianta, não é para 110. Ele vai entrar e vai sair daqui a alguns meses se a gente continuar fechando. Só que esse nível de inteligência que a identificação do teu cliente ideal te dá, fornece para você, enfim, permite com que você tome a decisão do que você quer e do que você não quer trazer para a tua agência, e essa decisão eu costumo dizer que é pessoal e intransferível. E por que eu digo isso? Eu vejo muitos profissionais da área de marketing falando que quando você identifica esse público ideal para a tua agência,
é muito fácil você demitir cliente, é muito fácil você, durante uma prospecção, olhar para aquele cliente, entender que ele não tem fit com o seu negócio e fechar a porta para ele. Só que eu vivo no mundo real, né? A gente empreende no Brasil. E com todas as dificuldades que a gente tem empreendendo no Brasil, a gente sabe que existem altos e baixos e muito baixos. E se você acha que fechar um cliente que não tem fit com o teu negócio vai ajudar a você ter saúde financeira, que seja por 6 meses, enquanto ele estiver dentro da tua agência, isso vai ser um ponto positivo, vai permitir com que você mantenha a tua saúde financeira até você encontrar outro cliente que tenha fit com o teu negócio, faça. Então, a ferramenta, essa análise e a busca pelo cliente ideal, ela é muito positiva, você consegue entender quem que é o teu cliente ideal e você pode ou não fechar a porta, aí vai da tua análise individual com relação ao teu momento, ao momento que a tua agência está atravessando. Você vai saber o que fazer com essas informações. Voltando para o segmento educacional, então, para não dizer que eu também não compartilho o ouro com vocês, eu resolvi trazer alguns dos principais problemas enfrentados para você desenvolver a persona desse teu cliente ideal antes de começar a prospectar ele dentro do segmento educacional. Quais são as principais dificuldades que esse público enfrenta antes de fechar com uma agência? Então, isso aqui a gente chegou a essa conclusão conversando em uma pesquisa que nós fizemos com todos os nossos clientes que já passaram, todos os clientes já passaram pela agência do segmento de educação e alguns dados, inclusive, que são disponíveis, a gente encontra em algumas pesquisas, do que o gestor da escola ou da instituição de ensino estava olhando, qual era a dor, qual era o desafio que ele tinha antes de fechar com uma agência de marketing digital. Então, essas informações são bem importantes para vocês terem como problemas ou desafios que você pode resolver para a tua persona na hora de captar esse público educacional. Dificuldade na geração de leads qualificados. Perceba que não é dificuldade na geração de leads, porque geração de leads hoje é uma coisa muito fácil de fazer. Eu acho que a gente já passou esse momento. Hoje nós estamos falando de geração de oportunidades, geração de leads qualificados. Nós tivemos já um amadurecimento muito grande no nosso mercado, né? Uma dor em aumentar o número de pais pagantes nas escolas, uma dificuldade na fidelização de clientes, um desafio identificar onde estão os pais e como convertê-los sem ter que abrir mão da margem de lucro da escola. Isso acontece muito, a questão do desconto, né? Dificuldade em comprovar dentro da estrutura corporativa que o marketing está sendo um grande aliado para a equipe de vendas. Isso aqui é clássico, eu vi isso, posso dizer com tranquilidade que mais de 90% dos clientes de instituições maiores. Então, quanto maior a instituição educacional, mais dificuldade a equipe de marketing tem em comprovar que o resultado que está chegando lá na ponta, que vendas está fechando, vem de um conjunto de ações que envolveram o marketing lá no início. Dificuldade em levar modernidade e inovação para a instituição. E os profissionais de marketing, marketing educacional estão buscando cada vez mais investir em ativos de estudos, como estudos de casos e depoimentos, e têm dificuldade de conseguir oferecer esse tipo de serviço ou implementar isso dentro da organização educacional. Esses são os principais problemas que o público do nicho de educação enfrenta ou diz enfrentar antes de fechar com uma agência. E daí, em cima delas, você pode tanto montar a proposta de como a tua agência pode ajudar e como vocês vão falar com essa persona. E daí isso engloba muito aqueles 5 Qs que eu falei lá no primeiro slide desse tópico, de você descobrir qual é a tua cultura, qual é o teu diferencial, qual é a tua expertise para comunicar para o teu público que você consegue atender essas expectativas deles, tá bom? Legal, você então já viu que o mercado está aquecido, você já identificou como prospectar esse público, né? Você já identificou quais são as principais dores que esse público apresenta e como prospectar gestores ou profissionais educacionais para a tua cartela de clientes. Mas mais importante do que só prospectar é você conseguir fidelizar esse cliente dentro da sua estrutura, tá? Por que é tão importante assim a fidelização do cliente? Vocês obviamente sabem disso, mas é para evitar que a sua agência se torne um balde furado.
Posso falar sobre isso porque a nossa agência, alguns anos atrás, passou por esse momento aí de apagão, em que a gente se transformou em um balde furado, a gente enchia de clientes lá no topo comercial trabalhando ativamente e ali embaixo outros clientes acabavam saindo. Então, a parte da fidelização, de como fidelizar o seu cliente é que vai garantir com que você tenha sucesso ao longo dos anos dentro da tua agência. E fidelização nada mais é do que relacionamento mais entrega de resultados. Você precisa se relacionar com o teu público, mas além disso, além de ter um ótimo relacionamento, de, sei lá, sair para tomar café com o teu cliente, você também precisa gerar resultados na ponta. Principalmente em quando a gente fala de grandes instituições. Eu, por exemplo, atendi um centro universitário em que tinha mais de 20 coordenadores pedagógicos, porque cada curso tinha um coordenador pedagógico. E todos eles achavam que entendiam muito de marketing digital. E todos eles queriam dar, tipo, muitas dicas pra gente. E um falava assim, mas por que vocês não fazem vídeo? E outros, mas por que vocês não estão fazendo tal coisa no Instagram? E etc, etc. Se você entra numa queda de braço com o restante da instituição, digamos assim, a agência acaba que tem uma força menor se você não comprova resultado. Então, se você tem um relacionamento muito bom com o gestor de marketing ou com o diretor de marketing de uma instituição de ensino, mas todo o restante da instituição, e aí, quanto maior a instituição, mais você está propício a passar por esse problema. Quanto maior a instituição, mais pessoas lá dentro, mais pessoas querendo um pouco da fatia do bolo, de dizer que está gerando resultados também, né? E você não consegue se firmar. Então, uma coisa que a gente ao longo dos anos foi aprimorando e entendendo que a gente precisa fazer quando a gente fecha um cliente dentro desse segmento é fidelizar os clientes do nosso cliente. E aí isso entra aqui na entrega de resultado. Então, mais importante do que você ter um bom relacionamento com o gestor da instituição de ensino que você atende, é você gerar resultado, é você ter um bom relacionamento e fidelizar os pais dos alunos da escola que você atende, ou os alunos do ensino superior da universidade ou da faculdade que você atende, e você criar, através dessa fidelização, um relacionamento com eles. Aliás, ao contrário, você criar, através desse relacionamento, uma fidelização deles para com o seu cliente, que vai te sustentar por mais tempo dentro dessa conta. Como fidelizar o cliente do seu cliente? Vou dividir aqui em 2 tópicos, o de pais e o de alunos. Então, o de pais. Antes de mais nada, você precisa entender quais são as aspirações dos pais, o que eles buscam em uma instituição de ensino, para você saber como você pode entregar isso para os pais, você enquanto agência do teu cliente. Então, a gente analisou recentemente uma pesquisa que foi feita com mais de 27 mil pais de alunos, uma pesquisa da Class Up. E essa pesquisa demonstrou que o cuidado pessoal com o aluno e a comunicação assertiva da escola e os pais tem um impacto muito maior, aliás, tem o dobro de impacto se comparado com a infraestrutura que a escola oferece de ensino. Então, 82% das famílias disseram que estavam mais preocupadas com o relacionamento próximo e participativo que elas tinham com a escola do que com a própria infraestrutura da escola. E isso, de fato, é uma realidade que a gente observa no dia a dia com os nossos clientes desse segmento. Então, a gente começou a desenvolver estratégias que fossem ao encontro dessa aspiração, uma forma de demonstrar para os pais o cuidado que a escola tem com os filhos de forma recorrente, em comunicação mesmo, o tipo de comunicação que a gente manda para os pais. Tem uma ação que a gente faz em um colégio que é muito legal. A gente atua como se fosse um endomarketing para os pais que já são pais pagantes nesse caso, né? Então, é uma estratégia como se fosse uma estratégia de endo para fidelização. A gente envia desde cardápio nutricional, o que as crianças vão ter naquele mês, vão receber da escola, até fotos da própria escola, das crianças fazendo atividades extracurriculares. Todo mês essa escola faz uma atividade com as crianças do fundamental, e a gente todo mês envia alguém da agência para fazer captações
E a gente monta materiais e manda para os pais, assim, nesse material de endomarketing, né? E o que a gente recebe de retorno positivo no sentido de que, nossa, como é bom no meio da tarde receber um e-mail com a foto do meu filho, ou nananã, ou blá blá blá. Então, assim, demonstrar valor, cuidado de forma recorrente, que seja através de um fluxo de automação, que no caso é o que a gente trabalha. A gente tem um fluxo de automação focado só nos pais já pagantes com o objetivo de fidelização. Você vai estar agregando valor e você vai estar resolvendo uma das principais aspirações que os pais têm, que é criar relacionamento e participar da educação do filho no dia a dia. E, consequentemente, com isso, você vai estar resolvendo uma das dores que eu mencionei lá atrás das escolas, que é reter os pais pagantes, tipo, fidelizar, fazer com que eles continuem na escola. Mantenha um canal de comunicação claro e direto entre escola e pais. A agência pode fazer isso pela escola, inserir isso como um serviço, um diferencial dentro do guarda-chuva de outros serviços que você já oferece para o teu cliente. Promove engajamento e evite desgastes entre pais e escolas. Essa mesma pesquisa, ela acabou trazendo uns dados de que no ensino fundamental, no ensino infantil fundamental e médio, um dos motivos que mais gerava desgaste entre pais e escola era o fato da preocupação com relação à qualidade do ensino e a professores com conteúdos defasados, ou seja, professores que não estavam tão alinhados com inovação, novidade, enfim. E aí, como é que a gente descobriu uma forma de mitigar isso no dia a dia? Comunicando todo e qualquer tipo de modernização e inovação da instituição de ensino com frequência. Criando microeventos com os pais para apresentar as novidades, essas novidades de infraestrutura, de tecnologia, modernidade. Então, a gente temos eventos periódicos com os pais na escola. Criamos um tour virtual para os pais também acompanharem isso na escola, sem precisar se deslocar. E promovemos alguns eventos virtuais, fazendo com que os professores possam ser vistos como referências pelos pais. Então, a gente pega um professor para falar de determinado tema e ele monta uma live, a gente encaminha para os pais. Então, a gente já vai também mitigando e acalmando um pouco dessa preocupação que é tão grande nos pais com relação à qualificação dos docentes, né? A qualificação dos professores. Essas são algumas dores que os pais possuem, o que eles valorizam nas instituições de ensino em que eles vão colocar os seus filhos, e foi uma forma que a gente encontrou de trabalhar indo de encontro com essas dores para fazer com que o nosso cliente, a instituição de ensino, percebesse que nós estávamos valorizando, entendendo a dor deles de fidelização e estávamos trabalhando para sanar essa dificuldade. Uma outra dor que algumas instituições possuem com relação ao aluno do ensino superior é a evasão, né? A saída do aluno antes do término do curso. E aí esse é um grande problema para as instituições de ensino superior, que você, enquanto agência, pode começar a pensar em formas de tentar resolver, pensar em mecanismos estratégicos para reter mais, para tentar gerar um maior engajamento. Aí você pode me perguntar, Priscila, mas isso não é responsabilidade da instituição de ensino? Porque eu sou só a agência de marketing digital deles, eu não tenho obrigação nenhuma de pensar tipo, fora da caixa nesse aspecto. Acho que é uma dor dele que ele precisa resolver. Não, não necessariamente, sabe? Eu acho que cada vez mais as agências precisam parar de pensar somente no escopo, no que foi contratado, no que está assinado, no que eu estou recebendo, começar a pensar no negócio do teu cliente, sabe? Começar a pensar de uma maneira mais ampla, de como você pode fazer upsell daquele cliente oferecendo um serviço diferente do que você está acostumado a oferecer, que é pensar só na atração de novos clientes, por exemplo. Como é que você pode começar a pensar e ajudar o teu cliente na fidelização? Com isso, eu pego o gancho para o próximo slide, que é o que os gestores mais valorizam no parceiro, para dizer que as agências, eu estou falando aqui de fidelização, sabe? De relacionamento. Então, as agências precisam entender que atendimento, um bom atendimento, é uma obrigação. A gente tem a obrigação de fazer um bom atendimento, entregar
tudo que está no escopo, tudo que o cliente contratou, é o mínimo das obrigações que a gente tem, sabe? Tipo, é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer. Fazer o que uma outra agência, o que qualquer uma outra agência faria, só que de uma forma melhor, mais eficiente, mais efetiva no dia a dia, também é uma obrigação. Tipo, é a nossa obrigação diária, não é um grande diferencial. Se a gente está falando de fidelização de cliente, de como fazer com que esses clientes nos vejam de fato como uma extensão do negócio deles, a gente precisa compartilhar mais, trocar experiência e entrar no negócio dos nossos clientes, entrar de cabeça mesmo, sabe? Então eu até trago ali como um principal ponto motivador assim para você fidelizar o teu cliente do segmento educacional, que é não ter receio de entrar no negócio do cara, sabe? Todas essas dicas que eu trago aqui nesse slide são coisas que a gente utiliza e já utilizou no dia a dia com os nossos clientes. E a gente sabe que a rotatividade para a agência, todos vocês trabalham com agência, vocês onde concordar que a rotatividade existe. Todo dia nasce uma agência nova, uma proposta diferente, com um preço diferente, e tem cliente querendo testar, tem cliente que está no marasmo, quer ver outras formas, outras estratégias. Então, a rotatividade, ela é, digamos que, comum no nosso mercado. Mas dentro da 110, hoje nós temos clientes do segmento educacional que estão com a gente há 8 anos. Nós somos uma agência de 10 anos. Eu tenho clientes do segmento educacional, que foi o nosso primeiro cliente de maio, que está com a gente há mais de 4 anos, vai fazer 5 anos agora já, no meio do ano. Então, assim, eu acredito que nós temos uma boa retenção e acredito que essa boa retenção se dá por conta desses tópicos que a gente já atuou e atua hoje junto aos nossos clientes, entrando no negócio deles. Então, ponto número 1, ajude a implementar a inovação na instituição de ensino. Lembra que eu falei lá atrás que uma das principais dores do gestor educacional antes de encontrar uma agência é essa dificuldade de implementar a inovação? A gente trabalha com marketing digital, a gente vê tecnologia todos os dias. E tem muitas coisas bobas que talvez a gente pensa, nossa, isso aqui é tão bobo, é tão comum na minha agência as pessoas utilizarem o Zoom. Por exemplo, exemplo bobo. Mas não é comum para uma escola. Então, por que você não leva uma dica dessas? Logo que começou a pandemia, eu tive clientes do segmento, inclusive, do segmento educacional, me perguntando, que tipo de ferramenta vocês usam para home office? Pri, me ajuda nesse aspecto. E a gente foi lá e ajudou. É um relacionamento, né? Leve mais controle e gestão para as instituições de ensino através de aplicativos. Isso é outra coisa. O segmento educacional, por mais que eles estejam maduros no aspecto de cobrarem resultados, eles ainda são muito defasados no sentido de estrutura interna, de organização, de gestão. E a gente não, a gente trabalha com isso no nosso dia a dia, a gente tem ferramentas para gerir tarefas, para gerir horário. Horário escolar é a principal dor das escolas em geral, assim, sabe? De como montar uma grade escolar que não bata horário com horário. Então, como é que você pode levar essas ferramentas, sabe? Ferramentas ou que você entende e trabalha na agência, ou buscar ferramentas do mercado para resolver dores educacionais e oferecer para o teu cliente, levar como uma ideia, sabe? Isso é muito fortalecedor quando a gente fala de relacionamento. Forneça treinamentos de marketing digital para toda a instituição. Lembra que eu comentei lá atrás sobre mais de 20 coordenadores que eu tive, que tinha em um centro universitário, todos eles queriam dar pitaco numa estratégia? Foi a primeira vez que a gente falou, vamos fazer um treinamento para essa galera? E aí a gente montou um treinamento meio basicão, não básico, mas do que a gente faz no dia a dia, que pra gente é básico, né? Envolvendo desde estratégia de performance, Facebook, Instagram, para onde que as ferramentas estavam indo, quais eram os objetivos, e a gente apresentou esse treinamento para eles. A receptividade foi super bacana, e logo depois teve uma convenção da universidade, do centro universitário, e eles acabaram contratando a gente como a agência
para a gente ir lá e fornecer um treinamento para todo mundo que ia estar na convenção, para todos os professores espalhados ao redor do estado, assim, sabe? Então, a gente acabou vendendo um serviço por uma iniciativa que a gente teve de, tipo, educar a instituição. E a gente percebe o quanto isso é positivo. A gente sempre faz isso para cada um dos nossos clientes. A gente vai lá, principalmente desse segmento, e fornece treinamento e chama desde professor até coordenador pedagógico, todo mundo, para entender um pouco sobre o que a gente vai oferecer ali. E dessa forma a gente acaba envolvendo a escola como parceiro, a escola ou a instituição de ensino, como parceiro da agência, e a gente sai daquela guerra que eu comentei lá atrás, que pode acontecer dentro das instituições, quanto maiores, mais acontece entre profissionais da educação e profissionais do marketing digital, profissionais da agência, né? Manter uma newsletter personalizada com o cliente é algo que eu faço e é, tipo, muito fácil. Eu me cadastro no Google Alerts de vários segmentos, no caso educacional, me cadastro com várias palavras-chave e eu vou recebendo as novidades que estão surgindo no segmento. E uma vez a cada 15 dias eu mando esse conteúdo ali como uma novidade, tentando fortalecer o meu relacionamento. Então é algo que eu já tenho padrão, assim, para esses meus clientes, fora as conversas rotineiras que a gente tem no dia a dia ou semanalmente, cada novidade que eles querem implementar ou dúvida que eles têm de forma mais profunda de business, a gente acaba trocando muito sobre isso, sabe? E, de novo, eu reforço aqui a importância das agências pararem de achar que estão fazendo demais quando estão entregando o escopo que foi contratado do cliente. Acho que cada vez mais a gente, como agência nível A que somos, né, por estarmos, por exemplo, falando sobre isso e pensando nesse momento em melhorias para nossa entrega, para os nossos entregáveis, a gente precisa começar a se comportar como tal também, de fato entrar no negócio dos nossos clientes. Agora, durante a pandemia, por exemplo, eu tive clientes que vieram, como eu comentei, me perguntar sobre ferramentas de home office, que tipo de ferramenta a gente estava utilizando para fazer reunião. E tive clientes, inclusive, tive um cliente, na verdade, né? Tive um cliente que, inclusive, a gente conseguiu fazer um upsell com eles, porque eles precisaram pivotar do dia para a noite o curso para EAD. Então, eles não ofereciam isso, era só presencial. E ao invés de ir buscar um consultor ou alguém fora da agência, eles recorreram à agência para que a gente pudesse ajudar eles a montar, e a gente vendeu um novo serviço que a gente não tinha dentro da nossa cartela, de conseguir ir lá e ajudar eles a pivotarem para esse novo normal, digamos assim. Concedemos o nosso profissional de videomaker para ir lá e gravar as aulas com os professores. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, eu sinto que eu consegui alcançar o ápice do relacionamento com os meus clientes quando acontece uma coisa dessa, por exemplo, do cliente vir recorrer para uma coisa que era totalmente negócio. Então, acho que eles deveriam ter conversado entre eles sobre essa mudança e sobre como mudariam, mas não, eles vieram trazer a dor para a agência e a agência acabou resolvendo. Tenho certeza que quando passar essa pandemia, justamente por conta dessa flexibilidade que nós tivemos com eles, o nosso relacionamento vai estar muito mais fortalecido. A gente vai atravessar do outro lado juntos. E isso veio não só por conta aliás, não por conta da pandemia, do momento difícil que todo mundo estava passando, mas veio porque um dos nossos diferenciais com os nossos clientes é justamente esse, entrar no negócio do cara, não se contentar em ser só a agência que vai operacionalizar a estratégia deles ali, que pode ser substituída a qualquer momento por qualquer outra agência que faça a mesma coisa. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, não só para o mercado educacional, mas para todos os outros, que assumam essa postura no dia a dia. Isso é fortalecedor de fato, assim. Falando em pandemia e como a gente teve que atuar às pressas com alguns clientes, eu já entro aqui no nosso penúltimo tema, que é o mercado educacional versus o novo normal. E antes de falar sobre alguns dados para o mercado educacional que estão pipocando aí nesse momento com relação à pandemia, o Covid, eu quis trazer um pouquinho das experiências que nós tivemos dentro da 110 e que nós estamos tendo.
e talvez sirva como bench ou alguma coisa nesse sentido para vocês. Primeiro que a gente não fala mais como a gente falava no início, ali na segunda semana de março, de tipo, isso vai passar e a gente vai sair do outro lado juntos. Eu acho que o outro lado já está acontecendo na realidade. Eu acho que nós estamos vivenciando aí o famoso novo normal, né? Que todo mundo tem falado agora. Mas é exatamente isso. Eu acho que a gente já tem que começar a se adaptar a nossa realidade para o que está acontecendo nesse momento, porque nós não acredito que não temos uma projeção de sair desse formato tão rápido, né? E aí a gente começou a se adaptar dessa forma. Só que para cada um dos tipos de clientes que a gente atende dentro do nicho de educação, nós tivemos uma postura e um impacto diferente. Por exemplo, nas escolas, na escola, na verdade, nós tivemos um momento muito repentino no início, de todos os canais de comunicação demandaram mais informações, a gente teve, inclusive, que aumentar a nossa capacidade de comunicação mesmo para esse cliente em específico. Nós tivemos uma pequena crise de pais que precisamos conter também, porque além de todo o escopo, a gente oferece gerenciamento de crise para esse cliente. É um cliente que acho que usa todos os serviços da 110 hoje, é muito legal. Então, nós tivemos uma pequena crise de pais ali por conta da diminuição da parcela, né, mensal do filho. Então, a gente precisou conter. E depois nós tivemos um aumento na necessidade de conteúdos diversificados. Então, algumas aulas a gente começou a auxiliar na gravação de lives. E, de repente, a gente sentiu que a gente precisava se comunicar mais com os pais, a gente estava perdendo um pouco daquilo. Então, a gente começou a trazer psicólogos, trouxemos o Nômade Digital, trouxemos pessoas da própria escola para fazer lives específicas para os pais, trazendo um conteúdo diferenciado que a gente não fazia normalmente na escola, mas como uma forma de dar continuidade naquela questão da fidelização desse cliente. Então, essa foi a última ação que nós tivemos que fazer depois de vir a estabilidade e agora nós estamos vivenciando o novo normal com essa escola. Com o ensino superior já foi totalmente diferente. A gente teve um aumento repentino na busca de todos os cursos de EAD. A gente teve uma necessidade muito... Enquanto na escola a gente teve que diminuir questões de investimento, pausar muitos dos anúncios que a gente estava girando, no EAD foi totalmente diferente. A gente teve que tacar a mídia, aproveitar o momento favorável de buscas e, inclusive, nós tivemos upsell com esse cliente, que foi o que eu comentei agorinha, para virar alguns cursos que ainda não eram de EAD. E agora nós estamos vivenciando o novo normal com eles. Só que diferente da escola, que é meio que uma comunicação que está estabilizada, o novo normal do EAD é, tipo, frenético. É uma loucura. As buscas têm aumentado significativamente, a procura de alunos por cursos de EAD e semipresencial tem aumentado muito. Então, o nosso novo normal com eles é diferente do que era recentemente, inclusive, porque agora ele está muito mais intenso do que antes da gente passar por esse momento difícil que nós estamos atravessando em nível mundial. Escola de idiomas, a gente também enfrentou aí um pequeno problema no início, porque nós tivemos uma inversão total do objetivo da marca. Então, era uma marca que a gente comunicava muito mais a questão da viagem, de conhecer novas culturas e de como você precisa de um segundo idioma para isso. Então, 80% da nossa comunicação era focada nesse público, 20% da nossa comunicação era focada no público que buscava um segundo idioma para se profissionalizar ou crescer no ambiente no mercado de trabalho. Isso se inverteu totalmente, 360, assim, porque as viagens foram canceladas, pausadas, né? Porque as pessoas não estão buscando por isso nesse momento, tipo, quero aprender um idioma para viajar, não é essa a busca. Porém, nós monitoramos e identificamos um aumento muito grande na busca do segundo idioma para mercado de trabalho, para melhorar, para se garantir na vaga, enfim. Então, nós tivemos que inverter totalmente a comunicação. Esse foi a primeira dificuldade e objetivo que nós tivemos nesse subsegmento. Foco em conteúdo para retenção dos alunos que já tinham adquirido o semestre. Então, o nosso cliente não tinha intenção nenhuma, nunca teve, de ter cursos online e ainda não tem. Então, a gente está
numa forma de tentar equilibrar ali, né, o momento com as necessidades. A gente vai lançar um curso híbrido com eles agora, mas muito por conta disso, assim, eles não tinham essa aspiração, nunca tiveram, mas a ocasião os obrigou a fazer isso. E a gente não podia perder os alunos que nós acabamos de adquirir no primeiro semestre, né? Então a gente também começou a diversificar canais e conteúdos para eles, começamos a criar mais lives, chamar outras pessoas do mercado para fazer lives, os próprios professores começaram a fazer lives para os alunos, de forma que a gente não perdesse essa galera que já tinha adquirido o primeiro semestre. E agora nós estamos entrando na campanha de segundo semestre com esse novo normal já um pouco mais tranquilo, com um curso híbrido, com a virada de chave. A gente vai falar muito mais com profissionais do que com pessoas que querem viajar ou conhecer uma nova cultura, por exemplo. E cursos, nós tivemos uma queda inicial bem grande assim no início. A maioria dos cursos, acho que tudo, na verdade, teve meio que uma queda nos primeiros momentos, até para todo mundo se localizar, entender o que estava acontecendo. No caso desse nosso cliente, a queda se deu muito porque os cursos eram oferecidos também somente de forma presencial, não tinha o curso online. Mas, por outro lado, os cursos que a gente oferece nesse cliente são cursos mais voltados para desenvolvimento profissional. Então, a gente sabia que haveria uma retomada muito em breve, uma alta. Então, nós elencamos os cursos mais vendidos desse cliente para transformar eles como os primeiros cursos em aula online. E com isso, a gente está sofrendo ainda uma adaptação lenta, mas já estamos entrando em um novo normal. Então, eu quis trazer para vocês esses 4 impactos que nós tivemos, que foram 4 impactos diferentes, e como nós agimos em cada um deles, para que vocês possam entender, ao nosso ver, qual que é o papel da agência em um momento como esse, que é tipo flexibilidade e adaptabilidade total, assim, é o momento da gente se ajudar. E quais foram as ações que nós tomamos para que você também pudesse se inspirar. Agora eu quero trazer alguns dados do mercado educacional durante e pós-pandemia e como você pode se aproveitar, e não entenda se aproveitar de uma forma oportunista, tipo, nossa, vamos aproveitar disso, mas aproveitar para, inclusive, ajudar esses clientes que vão passar por problemas insanos a resolver as dores que eles vão ter nesse momento, né? Então, o mercado, ele acaba sendo favorecido, surpreendente, foi um mercado, um dos nichos que surpreendentemente tiveram um aumento em algumas frentes. Então, nas instituições que oferecem serviço à distância, EAD, enfim, ou semipresencial, acabou tendo um aumento muito grande pela busca, né? Pela procura desses cursos. Então, a adaptação acabou passando por tendo um impacto favorável, digamos assim. Em uma pesquisa realizada com mais de 60 gestores escolares, 58% dos entrevistados disseram que tiveram que aumentar a frequência na comunicação de marketing. Isso aconteceu com a gente também, mas foi no caso de escolas, né? E somente 17% dos entrevistados disseram que sentiram que houve uma diminuição no alcance. O segundo dado ali, canais como mídias sociais, marketing de conteúdo e e-mail marketing estão recebendo uma atenção, passaram a receber uma atenção muito maior entre as equipes de marketing dos entrevistados, e apenas 10% do público que foi entrevistado disseram que não aumentaram o escopo em nenhum desses canais acerca do Covid. A maioria deles acabaram tendo que aumentar mesmo tração, comunicação, escopo, contratação para conseguir fornecer as informações acerca do Covid que os pais ou os alunos precisavam receber. E durante os meses de março e abril, houve um aumento na geração de leads comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, 44% dos gestores disseram que a geração de leads foi maior, enquanto 37% disseram que foi menor ao mesmo período que iniciou-se a pandemia
mas aí comparado com o ano passado, né? Então, a queda no mercado educacional, ela não foi tão drástica, pelo contrário, em algumas frentes houve um crescimento abrupto que, como eu disse anteriormente, muitas instituições estão tendo que dar conta, responder a essa busca nesse momento, e dessa forma eu vejo que acaba sobrando ou abrindo um espaço em que as agências podem atuar na resolução desse problema. E qual que é o papel da agência para ajudar os clientes a resolver essas dores? Primeiro, entender o impacto de cada um dos clientes e como que elas podem ajudar. Vocês viram no slide que eu mostrei sobre o que aconteceu conosco, né, na 110. Então, cada um dos clientes, todos eles dentro do segmento de educação, mas cada um dos meus clientes teve um momento diferente. Então, para alguns eu tive que flexibilizar escopo, para outros eu tive que aumentar, para outros eu tive que pausar. Então, a primeira forma de você conseguir ajudar o seu cliente nesse momento é você entender o mercado que ele está inserido e como que ele vai ser impactado. Dessa forma, você consegue mitigar cada uma das dores dele de forma mais assertiva. Ser flexível com os clientes e com o escopo deles. Eu acho que recentemente eu dei um outro treinamento aqui pela Resultados Digitais também, falando sobre o papel do atendimento no novo normal. E eu falei muito sobre isso, né? O fato de você flexibilizar. Não é o momento de você medir força com seus clientes, não é o momento de você olhar para o escopo e dizer, não, cara, eu não vou fazer um anúncio de que agora você tem curso EAD porque foge do escopo, você não tem direito a um anúncio, você tem direito a outra coisa. Não é momento para isso. Eu acho que as agências que entenderem que esse é o momento de ser parceiro do seu cliente, de dar as mãos, de ajudar eles a atravessarem esse momento complicado, vão ser as mesmas agências que depois, ou que agora, né, nesse novo normal, já estão colhendo ou que vão colher bons frutos no sentido da fidelização desse cliente. A gente vai passar por maus bocados juntos, vamos, mas lá na frente a relação vai estar muito mais fortalecida. Vai ser difícil um cliente que está passando por tudo isso com você e vendo o seu empenho em flexibilizar, em ajudar ele a sair do outro lado, depois sair da tua agência por conta de qualquer outra proposta, sabe? Eu acho que ele vai pensar duas vezes nesse aspecto, então você acaba se beneficiando disso também. Forneça mais valor estratégico onde e como poder ajudar. Então, o que eu falei lá atrás, eu ajudei cliente a pivotar para EAD. Tipo, não era a minha expertise, mas eu fui atrás. Tipo, eu busquei ferramentas, eu busquei tecnologia, eu entreguei, aliás, valor estratégico da forma que eu pude em outras frentes, além do arroz com feijão que eu já preciso entregar todo mês para ele, porque está em contrato, sabe? Então, eu busquei outras formas de agregar valor. Comece a replanejar. A Covid exige uma visão de futuro aguçada, tem muitos negócios que não vão conseguir voltar a ser os mesmos, né? Vão ser totalmente reformulados. E você precisa começar a entender desde já qual que é a expectativa do teu cliente, como que ele quer estar. Por exemplo, eu estou falando de 2021 com os meus clientes. De matrículas de 2021, de como a gente vai atuar, de quais vão ser os diferenciais. A gente precisa começar a focar nisso agora, porque o novo normal já está aí, já está acontecendo. A gente precisa entender como que cada um dos nossos clientes vão se adaptar a eles para já começar a comunicar. Acho que não é o momento da gente perder tempo, a gente precisa, muito pelo contrário, começar a desenhar esses planejamentos e colocar em prática, para que a gente até sinta como vai ser o mercado, a recepção e como que a gente precisa ir ajustando e aparando as arestas da nossa estratégia digital para isso. E o que eu falei um pouquinho antes, se você ajudar o seu cliente nesse momento a encontrar novas perspectivas, mesmo que em pequenas ações, você também as encontrará. Você também vai sair do outro lado com seus clientes, você também vai ter uma relação fortalecida e uma fidelização com eles. E aqui algumas oportunidades que a sua agência pode atuar dentro do mercado educacional,
levando em conta o momento atual e o que as empresas, as instituições de ensino e as instituições de ensino superior, principalmente, estão buscando nesse momento. Bom, primeiro que você tem que olhar para dentro do teu portfólio, né, da tua agência, e entender que tipo de estratégias e canais que você já possui e que podem ajudar na dor específica do seu cliente. Então, sei lá, eventos, lives, redes que o teu cliente não atua, talvez, e que ele vai precisar começar a atuar. Então, meio que fazer uma vasculha ali de como você consegue agregar valor com serviços que você já oferece. Eu acabei não colocando esse dado aqui, mas um dos serviços que, nessa última pesquisa que nós fizemos sobre os gestores escolares, os mais de 60 gestores, o que eles estão buscando, grande parte deles, me fugiu agora o dado, mas o número específico, mas eu sei que foi um número bem alto, está pensando, ou está tentando, ou está buscando implementar uma estratégia, encaixar uma estratégia com influenciadores digitais nesse momento pós-pandemia. Então, esse é um canal que a gente já atua, que tem muitas agências que atuam também com influenciadores, e é uma das frentes estratégicas que os gestores educacionais disseram que querem buscar, querem investir muito mais nesse momento pós-pandemia ou novo normal, assim, porque eles acreditam que terem outra pessoa endossando ou ajudando a buscar o tráfego deles pode ser bastante benéfico nesse aspecto. Alguns outros dados que vocês podem olhar como oportunidades. Então, para o ensino superior, houve um aumento no tráfego. As pessoas estão buscando mais hoje por o curso superior ideal, teste vocacional. Logo no início ali da pandemia, isso acabou se mantendo até o mês de maio agora, as pessoas começaram a buscar e se preocupar um pouco mais com o lado profissional, e o ensino superior foi bem valorizado ou beneficiado nesse aspecto. A busca paga também no ensino superior não houve um decréscimo na quantidade de volume, muito pelo contrário, houve sim uma diminuição no custo da publicidade para esse público. Então, em alguns casos, houve uma diminuição de cerca de 50% no custo para você conseguir impactar o aluno que estava buscando pelo ensino superior, por uma faculdade, enfim. Como se fosse 2 visualizações de anúncios pelo preço de uma, né? Cursos técnicos estão sendo os cursos mais buscados nesse momento, é o que as pessoas mais estão procurando, algo que eles possam entrar de forma rápida no mercado de trabalho. Cursos mais rápidos também. E aí eu entro no segundo tópico, que é o EAD, que esse sim disparou totalmente. O número de pessoas interessadas, a mesma realidade que nós vivenciamos com o nosso cliente que oferece EAD dentro da agência, é o que os dados nos trazem, assim. Então, no geral, o tráfego de sites de EAD aumentou em 68%, de 14 de março a 25 de março. E um estudo recente da Cato, eles divulgaram que no período de 21 de março a 6 de abril, teve um aumento de 64% nas matrículas. Então, o primeiro dado, ele traz um aumento na busca por cursos de EAD, tipo, pessoas procurando ou querendo saber as instituições que oferecem. E o segundo dado já é de conversão. A gente está falando que no momento como o que nós estamos passando de retração em alguns mercados, de paralisação em outros nichos, nós estamos falando que o ensino superior à distância teve um aumento de 64% nas matrículas dos cursos. Esse é um dado bem importante e espero que vocês levem em consideração para desenvolverem uma estratégia da busca por novos clientes no segmento educacional. Acho que ficou muito claro aqui que essas empresas ou estão precisando, as que não têm, né? As que já têm agência não precisa mexer. Mas as que não têm, elas precisam de uma agência para ajudá-las nesse momento de
de aumento abrupto mesmo na estratégia deles, e você tem informações suficientes para saber como atingir esse público. Algum tempo atrás, no início do ano passado, a gente já vinha monitorando, já tinha saído uma pesquisa em que falava que o prognóstico do ensino à distância era que ele aumentasse e chegasse a busca pelo EAD, chegasse a ultrapassar a busca pelo presencial até 2023. O que aconteceu devido à pandemia é que essa realidade, esses dados, isso que estava para acontecer daqui a 3 anos, acabou sendo adiantado e muito. E o crescimento, quando provavelmente vocês sabem disso, e isso é meio padrão para tudo, assim, mas quando ele acontece de uma forma desenfreada e desgovernada, digamos assim, ele acaba gerando muitas dores, muitos desafios que as instituições por si só, que vão estar preocupadas com grade, com professores para conseguir fornecer isso, com capacitação de professores, eles não vão conseguir cuidar de tudo com esse aumento repentino sozinhos. Então, isso faz com que surjam grandes oportunidades para agências de forma geral, para entrarem como parceiros e ajudar essas escolas de ensino à distância, essas instituições, a pivotarem uma estratégia de resultados. Mas isso, eu acho que puxa ainda mais o gancho de que a tua agência também precisa estar disposta a ser uma agência que vai além do entregável, além do escopo. Você precisa, de fato, estar preocupado com esse momento, assim, para entregar algo que vai agregar esse valor que o cara tá, que a instituição está precisando nesse momento, né? Saiba como aproveitar esse momento, saiba como aproveitar esses dados, saiba como aproveitar a alta pelo EAD para prospectar esses clientes agora mesmo e oferecer uma estratégia que vá de encontro com todas as dores e objetivos que eu passei aqui que eles precisam. Mas para fechar esse material, esse treinamento, eu queria deixar uma última dica para vocês, que é, antes de partir para a prospecção, antes de sair oferecendo para as escolas de EAD a melhor estratégia que vocês vão desenvolver, sanando as dores e objetivos delas, façam uma análise primeiro de quem é o cliente do cliente que você quer atender. Qual é a realidade que ele está inserido? Como que ele vai consumir esse tipo de conteúdo? E por que eu digo isso? Porque recentemente eu fui impactada por essa imagem e me trouxe também para a realidade, porque eu estava propondo várias coisas para um colégio, inclusive, nosso. E daí essa frase me trouxe, essa imagem me trouxe os pés para o chão novamente. O futuro é digital, sim, mas a educação no Brasil ainda caminha a passos lentos. Então não adianta a gente oferecer uma solução de ensino à distância para todo mundo se essa estratégia não for uma estratégia que vai atender a toda a classe que será impactada por aquela instituição. Então, assim como eu olhei para isso e para essa imagem e sofri esse impacto, eu espero que ela também ajude vocês a terem essa percepção, assim, essa sensibilidade na hora de pensar em criar essa estratégia e que tipo de instituição você vai atingir, que tipo de cliente aquela instituição atinge, né? Qual que é o público final, que ponta que é impactada através da estratégia que você vai desenvolver. Bom, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso. Desejo boa sorte, muito sucesso na estratégia de vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida, caso vocês queiram trocar figurinhas, compartilhar informações, eu estou à disposição nos meus canais. Acho que essa troca é sempre muito rica, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou, que me ouviu até aqui. Obrigada, Resultados Digitais, mais uma vez pelo convite.